Vamos incluir na conversa agora mais um jovem. Ele despontou como coordenador do Movimento Brasil Livre, o MBL, e mesmo os seus mais amargos adversários reconhecem sua inteligência privilegiada. Ele tem 23 anos, indecentes 23 anos. Foi eleito deputado federal por São Paulo com 465 mil votos. Aplaudam Kim Kataguiri. Fico imaginando a cena assim, você chegando no Congresso, aí passando, você identificado total, um dos líderes do processo que levou ao impeachment da Dilma. Aí vem aquele pessoal do PT ou de outros partidos, e aí tem climão na hora do cafezinho? Não, é tranquilo. Inclusive, uma polêmica recente que houve aí no Twitter foi a divulgação de uma foto minha conversando com o Marcelo Freixo. E aí falaram que absurdo você dialogando com o Marcelo Freixo. Eu falei, a gente está no parlamento, a gente está aqui justamente para isso. Né? Se você de direita se nega a conversar com alguém de esquerda ou vice-versa, ou diagonal, ou de cima de baixo, você está no lugar errado. Não é para você estar no parlamento, que é justamente o lugar em que você dialoga. Eu acho mais, hein, que não é só no parlamento, não. Está faltando esse tipo de diálogo nas ruas, nos botequins, nas escolas. Negócio de escola sem partido, por exemplo. Na escola, quanto mais partido tiver, melhor. Aí eu discordo. É? Aí eu discordo. Eu acho que a ideia, você resumir o projeto Escola Sem Partido no título do projeto, deixa o debate superficial. Porque a ideia, efetivamente, do Escola Sem Partido, pelo menos no projeto original, é que todas as principais vertentes sejam apresentadas na sala de aula. Falei. E que nenhum aluno... Mas aí você falou contrapondo essa ideia ao Escola Sem Partido. Perfeito. É porque o nome é Escola Sem Partido, Sim, né? então, por isso que eu disse, resumir ao nome... Superficializa o debate. Então o nome está errado. Não pode ser, podemos discutir o nome, mas o conteúdo é meritório. Então, isso deve ter pesado na decisão do MBL de não apoiar a manifestação de depois de amanhã, no domingo, e que desagradou os Minions, né? Teve hashtag MBL Traidores da Pátria, vocês perderam, segundo eu fui informado, 150 mil seguidores nas redes sociais. Até o Olavo de Carvalho saiu do silêncio dele para ofender o Kim. E você respondeu na bucha. A não participação do MBL na manifestação de domingo significa que o MBL não apoia mais o governo Bolsonaro? Você foi para oposição? Não, a minha postura sempre foi de independência e continua sendo, né? E sempre foi também de apoio à pauta econômica. Quanto mais o governo se desvia da pauta econômica, mais o governo se desvia daquilo que se propôs enquanto candidatura a governo e mais se distancia do MBL, consequentemente. E a partir do momento que o presidente da República não foca na principal pauta do país, ele está jogando contra o próprio governo. E fazer uma manifestação com um tom hostil ao Congresso e hostil ao Supremo Tribunal Federal, tem pessoas que vão por razões legítimas, tem pessoas que vão às manifestações pedir democraticamente pela aprovação da reforma previdenciária, por exemplo. Mas o tom geral da manifestação, as lideranças da manifestação, têm um tom hostil ao Congresso Nacional que não contribui para esse debate. E por isso vocês tiraram o time de vocês do campo. Agora, eu queria te perguntar sobre a impressão que você teve pessoal do candidato Jair Messias Bolsonaro, quando você declarou apoio a ele. 2 dias antes do segundo turno, se não me engano, você foi encontrá-lo na casa dele no Rio. E como é que foi esse encontro? Que a impressão que você teve dele pessoal? Foi um encontro bastante amigável, né? Eu costumo dizer que o Bolsonaro, ele é um tiozão do churrasco, assim, é o cara que faz piada, ele chega, ô sobrinho, tal, e as namoradinhas, como é que estão, tal. Na época, até hoje, me chama de japa, né? Na primeira reunião de bancada que teve do Democratas, ele tirou, assim, o óculos, olhou, o Zapa ali, tá no Democratas agora, só que... que maravilha. Então, ele... Até a língua, o jeito de falar, você imita direitinho. Tem um problema de língua presa aí, tal, mas assim, ele como pessoa, ela é uma pessoa muito afável, ela é uma pessoa muito agradável e, à época, ele tinha se comprometido, que a nossa principal preocupação em relação ao Bolsonaro é ele focar muito em pautas que não têm relevância para a realidade econômica do nosso país, né? Eu, como liberal, tenho bastante foco na pauta econômica, que, na minha opinião, é prioritária efetivamente para a população poder viver, né? E daí partir para o debate de financiamento dos setores fundamentais mantidos pelo Estado. E a preocupação era em relação ao compromisso dele com a reforma previdenciária, que enquanto parlamentar, ele discursou de maneira muito incisiva contra, né? E lembro que a época que eu defendia a reforma previdenciária
no governo, ainda no governo Michel Temer, eu apanhei muito, né? O pessoal falava, antipobre, o pessoal vai trabalhar até morrer, está vendido para o governo Michel Temer, está vendido para o MDB. E o Bolsonaro era um dos parlamentares que tinham esse discurso, né, de que reforma previdenciária era trabalhar até morrer, etc, etc. E essa é uma preocupação, porque, na minha opinião, hoje é a principal pauta do país. Tanto que hoje praticamente tranca a pauta do Congresso. A preocupação seria levar isso em frente ou não. E ele sinalizou de uma maneira bastante positiva, né? Eu tive uma boa impressão naquele momento, que ele falou, não, o Paulo Guedes me convenceu aqui dessa pauta, a gente vai levar em frente e tal. E agora eu vejo que não é bem assim. O compromisso dele com a pauta econômica não é tão grande quanto ele tinha se comprometido, inclusive em vídeo, com a gente do MBL naquela época. O que propiciou a revelação de aspectos da identidade política do Kim que ninguém conhecia. Assim, a orientação política oculta de Kim Kataguiri. Como vocês podem ver aqui, olha lá. A foice e o martelo sobre ali. Tá lá. Eu acho engraçadíssimo. Porque, assim, é o primeiro comunista que eu conheço que defende privatização, né, que defende reforma previdenciária. Bom, essa é uma fake news e o MBL acabou ganhando uma reputação, foi acusado de criar e distribuir notícias falsas. Agora você é deputado federal, o MBL tem uma instituição, uma representação institucional sólida. Vocês estão tentando se afastar dessa imagem de criadores de fake news? Acho que essa imagem foi criada por um estudo equivocado, né? Inclusive, é importante e agradeço o espaço por esclarecer isso. Saiu uma matéria dizendo que tinha um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, que colocava o MBL como número 1 no ranking de difusores de notícias falsas. Inclusive, o ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, iniciou uma investigação com base nessa notícia. E aí a gente foi atrás, a gente foi pesquisar para ver qual que foi o fundamento dessa notícia, qual foi a metodologia da pesquisa. E a gente descobriu que o estudo não existe. E a própria USP publicou em artigo, a própria USP não, mas uns pesquisadores da USP, o Pablo Hortelado, na Folha de São Paulo, que é colunista, divulgou um texto dizendo, tem muitas razões para criticar o MBL, mas esse estudo da USP não existe. Eu, como pesquisador, afirmo que não existe e não é uma das razões para criticar o MBL. Ou seja, toda essa onda aí de MBL fake news começou com uma notícia falsa, com um ex-presidente do TSE que não teve a responsabilidade de clicar no link para saber se a pesquisa existia e iniciou uma investigação com base em nada. Vamos, então, usar o caso da Tabata aqui. Tabata, você já foi alvo de fake news do MBL? Com certeza, e acho que eu sempre faço essa brincadeira, nunca fiz diante do Kim, de que o MBL me viu na política antes de que eu mesmo me visse e me preparou muito para as fake news que eu vivo hoje, que eu vivi na campanha. Aproximadamente 3 anos atrás, acho que setembro de 2016, eu fui alvo de várias fake news do MBL. Tem uma foto muito parecida com a que divulgaram de você com o Freixo. Então, na hora que eu vi a sua, foi muito engraçado. Porque foi a mesma foto que vocês usaram comigo do Freixo. Inventaram história da minha mãe, inventaram história sobre mim, falaram que eu era comunista e eu nem filiada era e me via como técnica da educação. Então, infelizmente, eu tenho muita coisa guardada de fake news do MBL. E aí, Kim, como é que você justifica? Mas só para falar que me preparou para muita coisa hoje. Então, acho que foram 3 anos de preparação forte para o que é a política. Eu quero que a Tabata me diga e me mostre ponto a ponto, que aí eu esclareço ponto a ponto cada notícia e digo se o MBL deve se retratar porque de fato foi uma notícia falsa ou se nós estamos sendo injustiçados e não foi uma notícia falsa, a gente mantém a nossa posição. Ponto a ponto a gente discute. Combinado. Fechado? Pode deixar. Vai ter retratação mesmo? Sim. Rapidinho também. Notas para o governo Bolsonaro até aqui. Rigoni, de 1 a 10, 5. 5 também. 5 também. 3. 3. E para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Tabata? 8. 8. 8 também. 8. 7,5. 7,5. Mas eu gosto dele. Olha, eles não estão tão distantes. Kim, você representa, diz representar e representa uma direita contemporânea, moderna. Primeiro, você acha que o Bolsonaro representa esse tipo de direita? E segundo, um eventual fracasso do governo Bolsonaro pode desmoralizar a ideia de direita? Começando pelo final, acredito que sim, né? Porque a população no geral vê a direita como um negócio só, assim como vê a esquerda como um negócio só, né? Então tá todo mundo no mesmo balaio, digamos assim.
A manifestação de domingo explicitou as divisões das direitas que existem, né? Você tem a direita mais liberal, você tem a direita libertária, você tem até uma direita anarquista que defende o fim do Estado para que exista um anarcocapitalismo, você tem uma direita mais conservadora, você tem uma direita intervencionista do ponto de vista econômico e do ponto de vista político também, que defende que os militares tomem o poder. Enfim, você tem diversas direitas. A direita que eu defendo é a direita liberal, que tem um foco na pauta econômica, que é a que, na minha visão, coloca comida na mesa das pessoas e efetivamente é que interessa as pessoas, né? O cara quer saber se ele tem emprego ou se ele não tem emprego. O cara não quer saber o que estão fazendo no carnaval, ou a população em geral, apesar de hoje ter muito interesse em política, interessa muito mais se ele está empregado ou se ele não está empregado, ou se o COAF fica, do que se o COAF fica com o Moro ou não fica com o Moro. Né? Quando você fala carnaval, você está se referindo ao Golden Shower. Exatamente. Infelizmente, eu não queria ter citado, mas é exatamente isso. Tá. Olha só, eu vou usar uma frase do Clodovil. Clodovil, que foi apresentador como eu e parlamentar como vocês. Eu quero que vocês olhem para a lente da verdade. Lembram dessa? E respondam na lata. Nos corredores do Congresso, vocês já ouviram as palavras impeachment e Bolsonaro na mesma frase? Sim. Tabata disse que sim. Murmurado, alto, em que tom de voz? Murmurado, ficando um pouco mais alto, especialmente depois da carta do Bolsonaro nas redes sociais, que parecia muito a carta do Jânio. Das Forças Terríveis. Exatamente. Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que você ouviu nos corredores, Kim? Eu já ouvi da minha boca. Agora, uma coisa que precisa ser separada, né? E até agradeço o espaço para esclarecer isso, né? Que eu concedi uma entrevista na revista e eu justamente coloquei que no cenário, né, no andar da carruagem, né, com atrito entre legislativo e executivo, ou a gente tem duas saídas, dois cenários possíveis, se continuar no atual rumo das coisas. Ou a gente tem um parlamentarismo branco, o presidente se isola e o parlamento tem uma pauta independente e leva essa pauta em frente, ou a gente vota o impeachment do presidente caso ele seja derrotado na votação de crédito suplementar, que o presidente, para simplificar, tem um negócio chamado regra de ouro, né, que tem na nossa Constituição, que basicamente impede o presidente de tomar empréstimo para pagar a despesa corrente. Então, vamos supor, você tem uma casa, você paga o seu convênio, a creche do seu filho e outras despesas que você tem todo mês. Você não pode pegar um empréstimo para pagar essas despesas. Você só pode pegar um empréstimo se você for, por exemplo, abrir uma empresa, ou investir na bolsa, ou pagar uma casa para alugar, coisa que vai dar retorno futuro, né? Então, o presidente da República não pode tomar esse empréstimo. Ele vai precisar tomar esse empréstimo neste ano. Se o Congresso Nacional não conceder crédito suplementar, ele vai estar cometendo crime de responsabilidade, o que o torna passível de impeachment. E aqui eu quero deixar bastante claro, não é o que eu quero que aconteça. Eu quero que o presidente se alinhe com o Congresso para que a gente entre no rumo de país desenvolvido como a gente deve entrar e a gente tem a oportunidade de entrar agora. É análise, não é torcida. Tá. Agora, continuando nos rumos que as coisas estão, a gente pode ter essa discussão, o que eu acho muito infeliz, porque num processo de impeachment, o Congresso, e eu tive muito presente nas manifestações, o Congresso só pensa em derrubar um presidente e o presidente só pensa em se manter no poder. E nisso muita coisa antirrepublicana acontece. Você, Rigoni, para concluir. Olha, sim, já ouvi impeachment e Bolsonaro junto na mesma frase. Agora, seria uma tragédia absurda para o país, né? Não porque eu adoro Bolsonaro ou porque eu odeio Bolsonaro, mas porque ele é o presidente do meu país, independente de quem ele é, né? E ele precisa dar certo. Ele e nós, que somos Congresso, precisamos dar certo juntos. Porque se a gente não der a resposta que o país precisa neste momento, a tragédia vai ser muito maior. Só um ponto. Tabata. Eu concordo muito com o que o Rigoni trouxe. É muito perigoso se não der certo. Porque muitas pessoas foram às ruas não porque o Bolsonaro tinha uma proposta. Ninguém sabia muito bem o que ele pensava em várias áreas. Mas porque ele era diferente do que estava posto na política. Exato. Então, se essa coisa diferente, que negava o sistema, não der certo, eu tenho medo que as pessoas questionem a própria democracia. No nível de que se o Bolsonaro não deu certo, ninguém mais dá jeito nisso. E isso não é verdade. A gente não pode deixar que a incapacidade do governo culpe e manche toda uma democracia.